Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar. Hoje estamos aqui com uma convidada super bacana e um assunto super legal. Acho que vocês vão gostar. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Quem aí gosta desse tema, que é falar sobre planejamentos? Então, hoje nós vamos falar sobre planejamentos financeiros. É sobre erros e acertos que a gente já cometeu aí no decorrer da nossa vida que nos deixou com um pouco menos de dinheiro ou com um pouco mais de dinheiro. Hoje a nossa convidada é a Gabriela. Gabriela é contadora e tem uma formação aí e uma experiência grande nesse mercado financeiro. E, inclusive, é minha contadora, tá, gente? Então eu posso falar para vocês com propriedade sobre o trabalho dela, porque ela é contadora da minha empresa já tem mais de um ano, com certeza, eu acho que quase 2 anos, se eu não me engano, né? E aí nós já tínhamos combinado esse podcast para uma data anterior, que acabou não acontecendo porque a Gabriela teve um problema de saúde, né? A dengue está cometendo aí nossa cidade quase toda. E aí nós não conseguimos ter a presença da Gabriela aqui, substituímos na semana, mas hoje ela estará aqui e nós falaremos sobre planejamento financeiros. Antes de nós começarmos, da Biazinha falar com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre esse copo, que é o copo Stanley, que está personalizado com a logo do nosso podcast. Eu amei esse copo, estou super satisfeita. Eu pedi para personalizar ele lá na Bia Estampas. Bia Estampas é uma loja aqui em Itaguaí de personalizados em geral. Eles fazem canecas, fazem camisas, uniformes, inclusive eles fizeram também o uniforme da minha empresa. A Bia Estampa é uma loja que fica exatamente em frente à Secretaria de Educação de Itaguaí, que também é Secretaria de Saúde, lá no Morro do Corte. Então você precisou de um personalizado, uma caneca para presente, uma caneca para sua empresa, um chaveiro, cartões, muitas coisas, uniformes em geral, abadás, papel de parede personalizado, na Bia Estampa tem. E a Bia Estampa é mais uma de nossas patrocinadoras aqui no Pode Inspirar, que mandou esse copo lindo pra gente, ó. Sejam bem-vindos. Esse episódio de hoje vai ser um episódio meio sensível, porque é um tema difícil pra mim, mas eu estou muito ansiosa pra aprender, porque certamente preciso melhorar. Tenho dúvidas, estou muito ansiosa pra aprender. Mas primeiro de tudo, eu quero dizer, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no canal, é super importante pra gente, pra vocês ajudarem a engajar, pra que a gente continue também. É importante que vocês deem esse feedback, vocês curtirem, compartilharem isso pra gente, demonstra que tá bom, que tá legal e que vocês querem mais. Então, curtam, compartilhem, por favor. Ah, Bia, e precisamos lembrar essa galera que nós estamos no Spotify. Pode Ah, verdade. inspirar com dois O. Pode inspirar lá no Spotify. Lá você também consegue assistir com mais flexibilidade, né? No Enfim, carro, não no conseguir assistir no fone. YouTube, vai para o Spotify, mas assista o Pode Inspirar. Aí. Gabriela, seja muito bem-vinda. Primeiramente, já quero agradecer pela sua disponibilidade de vir agregar conhecimento aqui com a gente, né? Eu sempre falo que nós estamos aqui no nesse lugar para aprender. E hoje eu preciso aprender como economizar o meu dinheiro, Gabriela. Por isso que eu tava rindo aqui antes, gente. Me deu uma crise de riso. Porque a Bia falou assim: ah, esse é um tema frágil para mim. Automaticamente veio assim na minha cabeça: se é frágil para ela, o que que esse tema é para mim? Porque na verdade é um tema tão importante para ambos os lados, né? Para o positivo, para o negativo. E a gente conversa muito sobre isso. Como eu disse para vocês, a Gabriela é minha contadora e a gente desenvolveu aí uma amizade ao longo do tempo. E ela sabe o quanto que de fato esse tema é frágil para mim. Mas eu tenho aprendido, gente, muita coisa e eu digo para vocês que eu melhorei muito. Então, ter essa ajuda, né, ter esse caminho facilita muito. Melhorou, Gabriela, Gabriela? Gabriela, seja muito bem-vinda. Para falar de você, ninguém melhor do que você, então se apresente, fala de onde você vem, qual a sua trajetória aí com o mercado financeiro. Oi, gente, eu sou a Gabi Martins. Estou muito feliz de estar aqui hoje com as meninas, sempre acompanhando, né, o podcast, sentindo esse clima sempre bem descontraído, essa conversa leve, tranquila. Estou muito feliz com essa oportunidade. Sou nascida e criada aqui em Itaguaí. Passei um período fora, não foi para o exterior, gente, foi aqui mesmo no Rio. E agora retomando, né, eu
Me aproximei da Isis como uma parceira de negócio, como ela falou, né? Nos tornamos amigas e hoje eu estou empresariando. Eu sou uma pessoa que normalmente está sempre de bom humor, gosto de viajar, gosto de estar com a família. Tenho 2 filhos, sou casada e atualmente empresária. E tenho algumas formações, algumas chancelas de mercado, não só formações tradicionais como graduação, pós-graduação, mas também alguns cursos, algumas mentorias que, principalmente nessa minha nova fase como empresária, eu entendi que eram super relevantes para que eu pudesse avançar. Quando você fala nessa nova fase empresária, por quê? Você é empresária há pouco tempo, né? Antes você fazia o quê, Gabriela? Minha empresa nasceu em 2021. A minha carreira toda se constituiu no mundo corporativo, trabalhando em empresas na área financeira, contábil, fiscal. Eu iniciei como estagiária e aí fui galgando alguns cargos até chegar à gestão financeira de uma empresa. E aí tu ficou durante muito tempo lá, e aí resolveu abrir a sua própria empresa e tá aí se aventurando no mundo dos empresários. E como é que você consegue hoje? Eu sei que hoje a gente veio aqui para falar de planejamento financeiro, mas eu acho que a galera quer conhecer um pouquinho mais da Gabriela. Como que você consegue ver hoje essa diferença de sair do CLT, né? Onde você conseguiu alcançar e crescer muito no mercado. Quando eu falo mercado financeiro, antes de concluir, tá certo, Gabriela? Porque tem se falado muito hoje de mercado financeiro como essa parte de investimento. E aí eu tô na dúvida se mercado financeiro engloba só investimento ou geral, como contabilidade, gestão financeira. Não, quando o termo mercado financeiro, a definição, ele é mais para essa parte mesmo, de investimento. Seria mercado de trabalho, não? Não, o mercado financeiro. Sim, tô falando para o que ela queria se referir. Ele trata mais dessa área. Então, mas assim, quando você fala envolvendo, por exemplo, a gestão financeira e a contabilidade, apesar delas não estarem inseridas no conceito mais tradicional, na verdade, elas são base. Entendi. Entendeu? Elas são a estrutura até que você chegue. Então, elas não estão inseridas na definição, mas elas são parte grande de todo o contexto para que alguém consiga chegar nesse outro momento do investimento. Eu perguntei, né, para concluir, sobre como é que você se vê, como que essa experiência agregou que você tinha anterior na sua vida para te trazer hoje a ser dona da sua própria empresa e a diferença que você sente hoje entre trabalhar num CLT e se aventurar a empreender e a trazer isso de forma para ajudar outros empresários também, porque a sua empresa ela tem uma diferença, né? Ela ajuda outros empresários. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa mudança de jornada, um pouquinho de antes, e o que isso trouxe para você, para hoje ser a empresária que ajuda outras empresas a organizarem as suas finanças. É bastante desafiador, mas acredito que esses desafios, né, oriundos dessa transformação, dessa jornada, faz com que justamente eu consiga sentir algumas necessidades de outras empresas, de outras pessoas que, por exemplo, hoje eu ajudo, porque isso mudou, né, a minha visão. Você está como colaborador em uma empresa onde você tem uma jornada, um horário fixo para cumprir, com tarefas já pré-determinadas para você elaborar, é totalmente diferente de você estar à frente de um negócio e, de repente, ter que migrar, e essa é uma das principais dificuldades que eu percebo, tá? Nós migrarmos nosso perfil da operação para um perfil de uma mente estratégica. Porque à frente de um negócio, não basta só operacionalizar. Você precisa também ter a estratégia, porque é a estratégia que faz o negócio avançar. E essa migração, ela não é fácil, né? Você está acostumada com aquela sua mentalidade, né, de muita operação, já chego na empresa, sei o que eu preciso fazer, e de repente você tem que lidar com o comercial, você tem que lidar com o marketing, você tem que lidar também com a operação, você tem que lidar com a gestão do seu negócio, falar com o seu cliente, fazer bem o trabalho que ele espera, né? E agora tem um detalhe que eu acho bem assim comum, porque às vezes algumas pessoas têm uma certa ilusão em relação a essa transição. E aí elas acham assim, não vou mais trabalhar para ninguém. Vou cuidar do meu... E não é.
Se na sua empresa você precisa responder e, de certa forma, atender às expectativas dos gestores e dos sócios, no seu negócio você está o tempo todo precisando atender o seu cliente e se certificar de que o seu serviço que foi entregue está de acordo com o que ele esperava do seu negócio, entendeu? Aquela questão do entregar além, né? Cuidar da jornada do cliente. Então, trocam-se os papéis, mas o seu posicionamento ele acaba não mudando muito. Essa é uma ilusão. A né, que às vezes demanda acaba aumenta no final acontecendo. das contas, né? Sim. Porque com certeza aquelas 6 horas se multiplicam para 24. Vão para 24 aquelas 6 ou 8 horas que você passava ali com aquele trabalho operacional, muda-se para 24 horas. Você o tempo todo pensando em estratégias, me elaborando o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Enfim, é muito desafiador, não tenho dúvidas. Assim, eu acompanho a Isis que empreende e eu consigo ter uma ideia do quão difícil é você gerir um negócio. É muito diferente você ser um CLT para você realmente ter o seu próprio negócio. É uma diferença gritante. Né? Não, mas introduzindo ao que a gente ia falar agora, porque Gabriela já se apresentou, já falou da sua formação profissional, agora vamos ao que interessa. Vamos à conversa difícil. Vamos à conversa difícil. Que pra Isa aqui tá sendo quase uma reunião, né? Que ela tá de frente com a Gabi. Tendo... De frente com a Gabi. Olha, que coisa Isis séria. de frente com a Gabi, muito sério. Gabi, como nós estamos falando aqui sobre planejamento financeiro, eu queria que você desse algumas dicas para a pessoa se planejar financeiramente falando, sabe? Se planejar para guardar ou se planejar para diminuir custos. Vamos, ao longo do nosso bate-papo, falar sobre várias vertentes aí. Mas a primeira pergunta que eu tenho para você, que está aqui na pauta, é a seguinte: qual a primeira dica que você daria para alguém que está começando a criar um orçamento pessoal? A pessoa está começando agora, ela acabou de começar a querer guardar um dinheirinho. Qual seria a primeira dica para poder resolver esse negócio aí e, no final das contas, conseguir ver um saldo positivo? Antes de tudo, eu quero só esclarecer que a minha missão aqui hoje é tentar acompanhar vocês já no clima mesmo que vocês trazem, né? Mas de trazer leveza, não falar desse assunto com esse peso todo que ele tem, sabe? Então, eu não vou utilizar termos muito técnicos, tá bom? Vou falar de uma forma bem fluida para que alcance mais pessoas e para que esse assunto não seja tão tabu, né? E tão difícil de ser falado como ele parece ser. Também tô com a minha colinha aqui, porque tem termos importantes que eu não quero esquecer, eu não quero deixar de falar. Então, de vez em quando, eu vou dar uma consultada. Primeira dica que eu dou: tenha a sua vida financeira anotada em algum local. Seja um caderno, seja um aplicativo, seja uma planilha. Tudo que você recebe e tudo que você gasta. Sem isso, a gente não tem como avançar, sabe? A gente não consegue ir para uma outra etapa, a gente não consegue fazer um exame, a gente não consegue fazer uma análise. E a gente precisa fazer isso, porque quando eu tenho tudo anotado, quando eu tiro isso, eu tenho de cabeça. Não, quando eu tenho tudo anotado, eu consigo ter clareza. Eu consigo visualizar para onde os meus objetivos estão me levando. Para onde eu vou conduzir o meu dinheiro. Quando a gente fala em, por exemplo, planejamento financeiro, não parece uma coisa muito robusta, muito sofisticada, muito distante? Na verdade, é só dar um plano para o seu dinheiro. É você que vai dizer qual o caminho que ele vai percorrer. Só que onde que você diz? Não é mentalmente, gente, não é mentalmente. É registrado em algum local. Seja um caderno, para que você comece a ter o hábito, seja no aplicativo ou seja numa planilha. Mas é muito importante a gente ter essa questão clara. Você precisa ter clareza. Para ter clareza, você precisa trazer ciência. Para trazer ciência, você precisa ter registrado aquilo. Parar para poder anotar, sabe? E aí, esse é o primeiro passo, né? Depois, nessa questão das anotações do plano, a gente entra também em algumas outras áreas, como, por exemplo, uma viagem que, de repente, você queira fazer, algo que você precise comprar, que também vai entrar nessa questão das anotações. Eu consigo aproveitar esse gancho aí e usar a minha experiência. Eu anoto tudo. Isso não me traz para o lugar da pessoa que é mais organizada financeiramente falando, no sentido de não conseguir
guardar e não gastar o que eu não deveria, talvez, mas eu sei todos os meus gastos, eu tenho todos os meus cartões, todas as minhas contas, tudo que vai vencer, com data que vai vencer, e isso me faz conseguir enxergar, né? O que eu devo ali, o que eu tenho que pagar, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar, o que eu posso guardar, o que eu não posso guardar. Então, acho que anotar realmente é muito importante. E quando eu falo disso, é porque eu já fui a pessoa que não anotava nada, e que só recebia e só gastava, e aí a confusão era pior, tá, gente? Se tá ruim o negócio agora, a confusão era pior ainda. Brincadeira. Mas falando-se, Gabi, em começar a criar um orçamento pessoal, para quem também tá começando a se interessar por guardar e automaticamente já vem aquela que tá começando a querer investir. Começar a se interessar por investimento. Quais são as opções mais, assim, fáceis e amigáveis para os iniciantes? Então, para a gente começar a pensar em investimentos, mais uma vez eu vou retomar, a gente precisa dessa primeira etapa da organização, do alinhamento das ideias, da clareza de para onde eu quero ir, está estabelecida. E depois disso eu começo a pensar nessa questão dos investimentos. Mas nós temos algumas opções hoje, com os bancos digitais, né? A gente tem uma facilidade maior de conseguir investir. Em alguns bancos oferecem CDBs, por exemplo, com taxas, né, bastante atrativas, né? A Bia trabalha em banco, nos bancões, né, como o pessoal aí da área de finanças gosta de se referir. Ela deve conhecer também, né, alguns desses produtos, mas o que eu orientaria é isso. São CDBs, principalmente através desses bancos digitais, já está ali muito fácil, na palma da mão. A gente consegue ter uma proximidade maior. O Tesouro Direto também é uma opção interessante, porque também é fácil, não oferece muita resistência. Todo o perfil, né, até o perfil mais arrojado, ele vai conseguir se adaptar a essa questão, porque quando a gente fala em reserva, né, a gente pensa então no investimento mais seguro, com uma liquidez imediata. Então ele vai estar um pouco ligado a isso. São os que eu indicaria, sabe, para quem quer começar, porque eu considero mais tranquilos, né, mais fáceis de lidar, mais acessíveis. Uma pesquisa rápida, né, já é possível saber. É importante entender a relação da questão das taxas para entender se pelo menos esse investimento que você está fazendo, ele está cobrindo a inflação, né? Você não está perdendo seu dinheiro, não está perdendo valor ao longo do tempo. Pelo menos o que você está guardando está mantendo o seu recurso com capacidade de compra. Então, esse seria assim, o primeiro passo para essa parte dos investimentos. Vamos lá, vamos tentar montar um cenário aqui para a gente ser mais didático. Porque eu acho que a gente consegue ser mais didático em relação a isso. Vamos começar do zero. Eu tô muito enrolada financeiro, que não é uma mentira, é só pra gente simular aqui. Mas essa questão de anotar é uma coisa que você também precisa ser muito fiel àquilo que você tá anotando, de visitar. Porque eu percebo em mim uma característica minha toda vez que eu me enrolo, porque eu não voltei lá pra visitar os meus custos e atualizar os meus custos. Porque tem essa questão de atualizar também. Porque as coisas vêm e vão, então você precisa ter um controle bem minucioso daquilo que você tá indo e vindo. E a maioria das vezes que eu me enrolei era porque eu não ia visitar novamente meu caderninho e atualizar lá as coisas que eu precisava atualizar. Então, primeiro de tudo, eu vi que o meu maior defeito, percebo que em mim, é não visitar, é não ter o hábito de tornar isso uma coisa mais diária, de realmente me preocupar isso com toda semana ir lá, pelo menos uma vez na semana, ir lá pelo menos olhar os meus custos e atualizar os meus custos. E como se a gente estivesse montando esse cenário aí. O que você acha, além de se organizar? Porque eu sei que para uma pessoa que está enrolada, ela primeiro precisa montar um planejamento para sair dali, para depois ela conseguir juntar um dinheiro. E além disso, também tem a questão da empresa, tanto para PF quanto para PJ, né? Então, Bia, o que eu percebo ao longo da observação da minha própria história e ao longo das pessoas com as quais eu tive contato, né, dos treinamentos que eu participei, porque os treinadores sempre trazem exemplos, né, eles sempre falam, o que eu percebo? Que o nosso hábito, a forma como nós fazemos as coisas na nossa vida pessoal, elas vão refletir diretamente na empresa, como você falou, né, da pessoa física e do PJ. Não tem jeito. Na minha vida pessoal, se eu não tenho um mínimo de organização e um mínimo de coerência,
na minha empresa, muito provavelmente eu não vou ter. É a mesma pessoa que está gerindo. É a forma como ela sabe fazer. E em relação à sua situação, eu te arrisco a dizer mais, tá? Você disse que acredita que o seu insucesso na gestão financeira está ligado à falta de não revisitar as anotações. Mas eu te digo mais, ele está ligado, na verdade, a uma questão comportamental, uma questão emocional. Não é só de não revisitar. Quando você toma a decisão, estar na rua, de repente, por estar no momento de descontração, enfim, de comprar algo que não estava anotado ali no seu planejamento, você foi muito mais levada por uma questão de impulso, por uma questão do que os estímulos comerciais fizeram, do que necessariamente por ter olhado as suas anotações, porque você sabia que aquilo ali não estava no seu plano, sabe? E aí, o que a gente precisa fazer? Ter em mente essa questão da coerência e do alinhamento. Eu não decidi, eu quero aquele objetivo, e aí toda vez que eu, de repente, me desvio do meu objetivo em R$300, eu estou me afastando daquele objetivo final que eu tinha traçado, por uma satisfação momentânea, por uma bolsa, por um sapato, que naquele momento eles me satisfazem. Mas num segundo momento, eles me afastam, na verdade, daquilo que eu planejei. Então, no momento eu tenho um contentamento, uma satisfação, e no outro uma frustração, que afinal eu não alcancei aquilo que eu queria e estou até endividada. Essa relação, ela não é estática. Ela é sim, se movimenta todos os meses ou semanalmente. A gente tem que ir lá nas anotações para poder avaliar, né, como que aconteceu, como que funcionou. Eu já tive até outros treinamentos também que eu participei. Até não foi de uma live que eu fiz, né, sobre organização financeira, depois lancei um desafio da organização financeira, e lá nós falávamos sobre aqueles 15 minutos do dia, para você poder parar e dar uma olhada ali na sua conta, checar suas finanças, ver como as coisas estavam se movimentando. As finanças, os números em si, a matemática é exata, né? Mas o ser humano não é exato. Nós temos outras questões que nos envolvem. Então, não dá para tratar isso só como técnica. Eu te passo uma técnica da anotação e aí você vai seguir como um robô e tudo vai dar certo no final. Não vai. Porque a gente tem essa questão do nosso emocional e de muitas das vezes nós tomarmos as decisões com base nas emoções. Me chateei, preciso de uma blusa, né? Ou então, estou muito feliz. Uma blusinha sempre resolve Não uma é? tristezinha. Momentânea, ela resolve Mas momentânea, sim, né? o dinheiro e essa necessidade da compra tá muito ligada também a essa questão emocional. Super importante você botar isso em pauta, porque os dois, apesar de um ser meio que a razão ali ser exato e o outro é a emoção em si só, os dois andam lado a lado, né? Porque a maioria dos endividamentos é justamente fruto desses impulsos, né? Sim, eu trouxe até um trechinho de uma matéria aqui pra gente ler, que fala sobre essa questão, sabe? Da neurociência, do emocional e das nossas decisões em relação ao consumo. Tá lá na BBC, tá? Fala assim, ó, quando a dopamina está trabalhando, que é um hormônio, né, que é produzido pelo nosso cérebro, o comportamento impulsivo, como funciona? Você tem lá uma expectativa de ganhar algo. Pode ser dinheiro, bem-estar, prazer, uma imagem bacana diante dos outros e etc. E esse comportamento impulsivo te faz querer imediatamente aquela recompensa. Então, a recompensa, ela nos traz aquela sensação de prazer, de satisfação, de contentamento. Por isso que a parte comercial das empresas, principalmente, trabalham nessa questão. Eles querem atingir, eles sabem como atingir exatamente, sabe? As nossas expectativas, como fazer essa questão da recompensa no nosso cérebro. Nosso cérebro gosta disso. A gente, né, ele vai produzir o hormônio que vai trazer toda essa sensação para o nosso corpo. Então, por isso que a gente não pode tratar dessa questão financeira só falando da parte técnica. Vai lá, anota e pronto. A gente precisa olhar esses outros aspectos, essas outras questões. Ao passo que também você não cuidar, você afeta diretamente a sua saúde mental. Porque... E financeira também. Olha, principalmente. Todas as vezes que eu vou falar sobre finanças, sobre gestão financeira, já falei isso várias vezes, né, nas minhas redes sociais, nos workshops para mulheres que eu faço, sempre tem algum tema voltado para o dinheiro. Eu acabo levando isso tudo muito na brincadeira. E aí eu falo, eu isso, eu aquilo outro.
E eu tenho até tentado mudar o meu comportamento em relação a isso, porque isso não é uma brincadeira, né, Gabriela? Isso é muito sério, porque a gente leva isso pro lado da brincadeira por vários motivos, para poder justificar uma falta de organização, para poder justificar um não ter dado certo em algum momento, em algum negócio, em alguma coisa, para justificar dezenas de coisas erradas que a gente faz todos. Eu tô falando de mim. Tô falando de mim. Que eu faço todos os dias. Eu sou uma pessoa que já tô aí no mundo do empreendedorismo há tantos anos, que trabalho para mim há tantos anos, e todas as vezes a minha desculpinha é. E então a gente tem que parar com isso. Eu já comecei aqui hoje brincando, porque eu acho que fica mais leve para mim quando eu brinco entender que algumas coisas que eu fiz errado e eu repeti esses comportamentos outras vezes, é mais fácil eu tratar isso com leveza do que eu falar assim, não, eu vou tratar isso com seriedade, ao ponto de não achar engraçado ficar repetindo e ficar endividando e estando com saldo negativo e etc. Esses dias mesmo eu até falei lá com as meninas. Eu falei assim, você já falou isso pra mim uma vez? Ah, é muito bonita a fé que você tem, mas isso aí numa hora não dá certo, não. Uma hora a conta chega e isso não dá pra viver só de fé. A gente vive de números mesmo, como você disse agora. Os números são exatos, né? Mas nós não somos. Sacanagem, ia voltar pra brincadeira de novo. Ia voltar pra brincadeira de... Mas é sério, porque nós levamos muito esse assunto na brincadeira. Por que que eu comecei falando essa parte aqui toda? Porque a gente tem que parar um pouco e entender que, de fato, a gente tem que levar mais a sério o planejamento financeiro. Tanto na vida pessoal, na pessoa física, quanto na pessoa jurídica. Agora, falando da pessoa jurídica, eu que sou uma pessoa jurídica também. Se eu não levo isso a sério, como é que faz com a vida? Como é que faz com os negócios, né? A minha pessoa jurídica, ela tá totalmente ligada à minha pessoa física, financeiramente falando. E eu sei, por experiência própria, o que é não dar valor a questões tão básicas e talvez aos olhos de muitos tão simples, que é economizar no mínimo, sabe, Gabriela? Desde que eu conheci a Gabriela, eu mudei muitos comportamentos de custos e de gastos da empresa. No simples, assim, tipo, Gabriela chegou lá e eu pagava, sei lá, quantas anuidades de cartão de crédito, que totalizavam, sei lá, uma grana legal no final do mês e do ano. Então foram comportamentos que são atitudes pequenas que fazem a gente chegar em algum lugar. Eu, esse ano, do ano passado para cá, com a minha equipe, a gente vem diminuindo custos absurdamente. E eu tenho conseguido ver o reflexo dessas atitudes de diminuir custos, sabe, Gabriela? De entender o quão é importante esse trato com o dinheiro para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Na verdade, eu falei tudo isso e eu não tenho nenhuma pergunta específica após isso para te falar, mas é porque eu achei importante, porque eu fiquei aqui ouvindo vocês e me virou uma chavinha, porque eu falei, pô, comecei falando disso aqui com uma brincadeira, porque na vida eu faço tudo virar uma brincadeira, mas isso aqui não é uma brincadeira, um planejamento financeiro é uma coisa séria. E tudo que a gente quer, e coisas que a gente quer alcançar, sonhos que a gente precisa realizar, estrutura que a gente quer dar para a família, depende do nosso planejamento financeiro. Então eu não posso levar isso daqui como uma brincadeira para sempre, entendeu, gente? Então, toda essa fala, tudo isso que eu verbalizei aqui é para que eu mesma me policie para tentar parar de levar a minha vida financeira como uma brincadeira, porque eu fiz isso durante tanto tempo e por dezenas de vezes eu me vi enrolada por coisas tão bobas e eu, de fato, tenho tentado melhorar isso e achei bacana falar, porque eu vejo muitas outras pessoas fazendo isso também, sabe? E não que a gente tenha que levar isso como um assunto pesado, né, Bia? Trazer isso como... Porque o planejamento já é um assunto que não é tão leve, né? Em alguns sentidos da palavra. Mas eu tô falando sobre mim mesmo. Mas é necessário, tipo, justamente, se não tem que levar de alguma forma. Se vai levar rindo, se vai levar da forma séria, vai ter que levar. De alguma forma vai ter que conversar sobre isso, vai ter que sentar, olhar, porque as contas vão ter que ser pagas, né? E o saldo vai ter que sair de algum lugar. Então, se chegou no saldo negativo, então senta aí,
Vamos aprender. Vamos ver como que a gente pode fazer pra mudar isso. Chama a Gabriela, que Chama a ela ajuda. Gabriela. Chama a Gabriela. Mas, Gabriela, eu vejo que você você presta serviço, né, para empresas. E quando você presta o seu serviço, você provavelmente já deve chegar querendo fazer essa divisão da vida pessoal pro cliente, pro PJ, né? Porque você vê isso recorrente, as pessoas fazerem essa confusão entre o dinheiro do trabalho, que é o dinheiro da empresa, e o dinheiro da vida pessoal. Como isso acontece? Com muita recorrência. E é exatamente o que você falou. O primeiro passo, quando a gente vai falar da gestão financeira nos negócios, é esse, é fazer essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Eu quero só ressaltar duas questões que você trouxe na sua fala, porque enquanto você falava, eu identifiquei, na verdade, diversas outras, tá? Empresárias que têm também essa questão que você tem de viver pela fé nos negócios e acreditar que, não, Deus vai prover, Deus vai agir. E, de fato, como nós compactuamos, e não é uma questão religiosa, mas como nós compactuamos, eu não quero desabonar isso, né? Sim. Mas eu também falo de uma outra questão que é que os números falam. Eles falam pra gente, né? Quando a gente para ali para relacionar tudo e anotar tudo, a gente consegue entender para onde consegue ir e para onde não consegue ir. E numa gestão, a gente precisa ser racional nesse sentido, né? Deixa o comercial, né, traçar as metas. Claro que o financeiro vai lá e vai analisar e vai entender se aquelas metas estão compatíveis com o que a empresa precisa pagar, né, de custo mensal e se tem a ver com o crescimento do negócio. Mas eu quero dizer assim, que o comercial tem esse lado mais criativo, né, mais intuitivo, talvez, porque sente ali o comportamento do cliente, enfim, várias questões. Mas na gestão a gente procura olhar ali para os números, para o que eles estão falando, e não necessariamente crer que Deus, né, vai operar. E aí também me veio um exemplo de uma cliente de uma amiga, que nesse momento esses dias a gente estava conversando sobre essa questão, que ela também estava nessa parte aí da fé. Ela teve algumas decisões bem audaciosas relacionadas à expansão do negócio, em que ela não tinha o capital, mas ela estava crendo que Deus iria agir. Ela falou, mas ela verbalizou, estava crendo que Deus iria agir. E, infelizmente, agora está num momento em que talvez Deus esteja agindo de uma outra forma, né? Mas não na forma como ela esperou que fosse. E aí ela está vivendo um momento de bastante restrição financeira. Precisando pensar agora em qual dívida que eu pago primeiro, né? O que eu vou fazer? Então a gente precisa, de fato, realmente ser mais racional, né, nesse lado. Às vezes ter um sócio, ou conversar com um amigo, ou ter um parceiro de negócio como a Gabriela, né? Enfim, é relevante para você trocar uma ideia. Porque até aqui nessa matéria mesmo que eu li da BBC, tem um trecho que ela fala sobre isso. Às vezes você está ali no momento de compra, espera um pouquinho, dá uma volta. Dá uma volta, respira um pouco, pensa mais, depois volta para ver se o seu estímulo para comprar, se ele permanece o mesmo. Às vezes não, porque é um hormônio que estava sendo produzido ali. Às vezes só de você dar uma acalmada, aquilo já passa. Você percebe que realmente não precisava daquilo para continuar. Então, às vezes, você decidir pelo seu negócio, quando a gente tem muito esse ímpeto de, né, não, vai acontecer, vai funcionar, é bom você trocar ideia com alguém. Porque às vezes você, naquele momento que você trocou ideia, você tira aquela ideia, né? Eu me lembrei agora também, Isis, daquela vez que surgiu uma oportunidade para você gerir um novo salão. Sim. Né? E aparentemente parece uma proposta bem bacana, né? E tudo. Aí eu falei, não, Isis, vamos fazer um DRE aqui, pra gente entender se de fato vai ser um bom negócio para você. Aí nós montamos o DRE, até daria lucro, mas ia ser exigido tanto esforço para fazer aquele negócio funcionar, para aquela operação, né, dar certo, que ela entendeu, não, para esse momento da minha vida, não é o que eu tô querendo. Então, foi numa ideia que ela trocou. Sim, né? Para alguém que extremamente tá mais, importante. né, voltado para o que os números falam. E uma outra questão também relevante é o que você mencionou, né? Identifiquei que a minha anuidade eu estava pagando anuidade. Para que alguém paga anuidade, né, hoje em dia? A não ser que não tenha crédito no mercado, mas quem tem crédito não vai pagar. E aí, por que nós conseguimos enxergar isso? Porque tinha anotação. Lembra do passinho básico? É básico, é elementar, mas é dele que a gente conseguiu ver que tinham gastos que poderiam ser cortados. E a gente só pode melhorar o que é medido.
O que não está sendo medido, o que não está sendo monitorado, eu não melhoro, porque eu não consigo nem avaliar. E com isso, a gente precisa também trabalhar uma outra questão, que é muitas das vezes as pessoas já vêm com uma pré-definição de como o processo precisa acontecer. E quando elas percebem no meio do caminho que, na verdade, é uma questão básica, elas mesmas se auto-sabotam e dizem, não, mas não é possível que seja tão simples assim. Tem que ser algo mais mirabolante, tem que ser algo mais complexo, né? Não pode ser tão simples desse jeito. Aí se auto-sabotam e abortam, né, o processo no meio. Então, a gente precisa também trabalhar isso. É um processo básico, não é tão complexo quanto parece. O mais difícil, na verdade, é controlarmos o nosso querer, entendeu? Os impulsos. E aí, agora vindo para a pergunta da Bia, sim, o primeiro passo é a separação do dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica. É muito comum, até porque a maioria das pessoas que empreendem, resolve abrir um negócio, ela sabe fazer muito bem feito a atividade fim do negócio que ela possui. Mas não necessariamente ela tem alguma informação voltada para a parte de gestão do negócio. Nossa, e você pegou num ponto que às vezes é muito, muito isso. Eu não sei se você se depara com essa situação, você sendo prestadora do seu serviço, da pessoa não entender que ela é boa no que ela faz, mas ela não é boa para gerir o negócio dela. Porque essas duas coisas, apesar de... É muito difícil, né, para a pessoa que está empreendendo ali, tá começando com qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de prestação de serviço, entender que ela pode ser ótima no serviço dela, mas péssima em administrar o dinheiro dela. E você vê essa dificuldade das pessoas aceitarem isso dos seus clientes, até porque não, né? Se chegam até você porque já entenderam o recado, ou não. É que assim, a minha base, né, de dados, de observação, ela não vem só de pessoas que chegam até mim. Ela vem, né? Ela vem de casos de outras pessoas que eu conheço, que têm a mesma profissão que eu, né, de outras pessoas que eu trabalho. Ela vem também dos líderes, né, dos mestres lá das formações que eu contratei, que também acabam lidando com empresários, então também trazem exemplos. Então a minha base ela é bem maior, ela não é só a base dos clientes que eu possuo. Então com isso meu campo de observação ele é maior. E sim, é bastante comum, sabe, ter essa questão. Mas como que a gente prova, né? Como que a gente mostra para a pessoa que ela precisa escolher um outro caminho, outro rumo? Com exemplo prático mesmo, né? Com exemplo real. E até eu, por exemplo, que tenho talvez um pouco mais de afinidade ou um pouco mais de técnica para desenvolver esse lado, não quer dizer que, por exemplo, eu vou conseguir fazer todas as coisas da área do meu negócio. Né? A gente não consegue. A gente não tem habilidade para tudo. Nós temos perfil comportamental, nós temos afinidades, nós temos hábitos que foram sendo constituídos ao longo da nossa trajetória. Então, tudo isso vai influenciar, entendeu? A habilidade dela talvez não vai ser essa, mas vai ser em outra. Assim como a minha, talvez seja nessa, mas não é em outra. Eu acho que é por isso que é tão importante algumas parcerias no negócio, sabe? Eu mesma sou essa pessoa, Bia. Eu sou extremamente comercial e eu sei o quanto eu sou incrível e muito boa nisso. No planejamento, no comercial, mas a parte... eu geralmente nem falo somente financeira, né, Gabriela? Eu falo de administrativa no geral. Eu preciso de muito apoio. Porque eu tenho consciência, inclusive, que se eu tivesse... lá atrás, tido essa consciência antes, eu estaria em outro lugar hoje na empresa, porque eu não sou boa nas estratégias, no financeiro, e eu tenho consciência de que eu preciso absurdamente desse apoio para a empresa continuar caminhando. Por isso que eu tenho a Gabriela e eu tenho ajudas, porque ninguém é bom em tudo. Do mesmo jeito que eu sou muito boa no comercial, vai existir outra pessoa que fala assim, cara, sou incrível, minha administração da empresa tá maravilhosa, mas eu não vendo, mas eu não atraio clientes, eu não consigo trazer o cliente para fechar um contrato. Depende do segmento, né? Mas eu acho que esse é um assunto muito importante, sim, de ser falado, porque as pessoas precisam se complementar e entender que quando ela não vai dar conta daquilo sozinha, ela precisa de uma ajuda. E ter a humildade de buscar essa ajuda e falar... Se eu não tiver essa ajuda, o negócio vai pro ralo abaixo. Eu preciso de ter alguém aqui para me acompanhar no financeiro, para chegar e falar, ó, maluca, tá pagando isso tudo aqui de anuidade por quê? Tipo isso, entendeu? Coisa que aparentemente é tão simples.
mas que faz tanta diferença no final. Você imagina se uma pessoa como eu, na empresa, estava gastando dinheiro com anuidade, com o que mais que eu estava gastando e eu não precisava. Eu tô lá voltada para o comercial, eu tô fazendo um monte de outras coisas, e nós que somos empresários ainda pequenos, que precisamos dar conta de todas as áreas da empresa, fica mais complicado ainda, porque financeiro, eu, administrativo, eu, planejamento, venda, produção, é uma pessoa para fazer tudo. Mas é muito importante ter essa humildade de entender quando a gente precisa de... Quando a gente não é bom em alguma coisa e tá tudo certo. Porque ninguém consegue ser bom em tudo, né, Gabriela? Com certeza. Tem mais perguntas aqui para você. Como a gente está falando de economizar, de como investir, de como começar a criar um orçamento, aí tem as pessoas que estão endividadas, né, Gabriela? E aí, como ajudar essas pessoas a lidarem com esse endividamento de uma forma eficaz para resolver o problema, né? Que tenha uma estratégia específica que você recomendaria. Que além do caderno. Além do caderno, de tudo isso, para que ela comece a sair do buraco financeiro. Então, Do buraco do saldo negativo. 8 em cada 10 famílias, né? Segundo uma pesquisa do Serasa, estão endividadas. Pra gente ver, olha como é que o percentual é alto. 80% das famílias, né, da população brasileira estão com dívidas. E o que a gente precisa entender mais uma vez, vou trazer o comportamento aqui para o contexto. Como que é o comportamento que a gente assume, geralmente, quando está endividado? Eu não quero olhar para essa dívida, eu nem abro a conta do meu banco. Parece que vai, né, me morder. Vou excluir o aplicativo aqui. Não quero saber. Como se o fato de ignorar fizesse com que a dívida fosse sumir. Então, na verdade, a forma de lidar com a dívida é justamente o contrário. Eu preciso acompanhar isso mais de perto. Eu preciso trazer essa informação para próximo de mim. Mais uma vez, você vai ter agora, você não tinha das suas despesas comuns, né, corriqueiras, fixas, mensais e das suas entradas, agora você vai ter então um levantamento do que você deve e para quem você deve e quanto você deve e de como pode ser pago. E aí depois você vai voltar lá na sua anotação anterior e você vai entender, eu tenho alguma verba que eu posso direcionar para esse pagamento? E caso não tenha, o que eu posso fazer então para me gerar um retorno extra para que eu possa começar a pensar nesse pagamento? Sim. E quando você faz essas anotações também, você começa a selecionar qual você vai quitar primeiro, qual você vai deixar o tempo passar um pouco. Mas você só vai saber disso no primeiro momento que você tiver anotado, se você tiver tido coragem o suficiente para enfrentar essa questão. E não ter se deixado levar, deixa para lá, já tô desse jeito mesmo, deixa acontecer, um dia eu vou ver, não quero olhar, porque de fato, né, incomoda, dói, mas a gente precisa fazer isso, porque se eu não tiver decidida a controlar e eliminar, não vai ser ela que vai fazer isso sozinha, né? Precisa ter uma gestão. A gente precisa se comprometer também com essa questão, essa parte. Negociar também, né, Gabriela? Ligar para essas instituições que a pessoa está devendo e tentar cair os juros. Eu já fiz isso e já deu certo, hein, gente? Pega essa dica. Não sai, tô devendo 3 mil no lixo que eu fiquei devendo e não paguei mais. Liga para lá que já tá em 8, 10, 20, 60 mil e volta pros 3 mil que você tá devendo. Então não sai pagando de primeira, negocia, faz acordos, fala quanto tem para pagar. Mas eu tenho uma dica, Gabriela, para pessoas que estão nesse momento aqui dessa pergunta que eu te fiz, que é o negativado, que estão devendo. Fazer dinheiro, minha filha. Tem dezenas de formas de fazer dinheiro no mundo. Então, às vezes, vai fazer um dinheiro, mas tem mesmo. É porque parece, assim, um negócio tão difícil e não é. Gabriela, eu tava pensando hoje que eu quero fazer aí uma... Aí, vou te Gabriela. contar agora. Surpresa! Eu vou te contar agora. Eu tô querendo fazer uma nova aquisição que vai me demandar uma grana alta, né? Ah, você não conversou com a Gabriela? Não, ainda não, calma. Ai. E aí eu falei assim, cara, eu quero. O que eu faço? Porque eu quero fazer dinheiro. O dinheiro que eu tenho vai pagar? Não, ainda não dá. Aí eu falei, fazer dinheiro. E eu fiquei, sério, eu fiquei pensando, como é que dá pra fazer dinheiro? Porque eu preciso desse valor aqui. Pra mim, veio me vindo
uma quantidade absurda de possibilidades. E eu sei que isso não são para todos, que as pessoas têm perfis diferentes. Mas eu acredito muito nas técnicas, nos desejos e nas vontades. Então, assim, é independente de perfil. Se eu quero muito, eu vou dar um jeito desse negócio acontecer. E jeito de fazer dinheiro tem, Gabriela. Às vezes, eu sei que a gente acaba mudando um pouco o foco do planejamento, mas a gente continua falando de dinheiro. E eu não sei se você concorda comigo, mas não existem inúmeros jeitos de fazer dinheiro e as pessoas, elas tentam colocar muita dificuldade nessa condição de como que faz para ganhar dinheiro. Todo mundo que chega perto de mim, eu dou logo uma solução. Ó, tu consegue com isso, tu consegue com isso. Às vezes a pessoa não faz, mas porque ela não quer. Porque jeito tem, não é? Não, eu até mencionei essa questão de fazer dinheiro na resposta, né? Sim. Quando eu falei assim, vai lá e olha o que Se você... dá para fazer uma renda extra. Não, você anotou para ver se você tem alguma verba ali que pode ser direcionada. Caso não, você vai ter que pensar numa questão de uma renda extra. De qualquer forma, você vai ter que selecionar também o que você começa a pagar. E aí entra essa questão que você disse, de, por exemplo, dívida bancária, muito provavelmente vai ser uma das últimas. Porque a gente sabe que tem essa questão da desvalorização. Enfim, né, ela vai fazer lá uma seleção. Liga pra Bia, se foi escolher tá, qual gente? Dívida que ela vai começar. Mas, em se tratando de você, nós conversamos também, porque a gente não alinha só decisões. Gente, não façam um podcast de planejamento financeiro com a contadora de vocês. Faça esse podcast com outra pessoa, não com a contadora de vocês. Fala. Então, a gente não alinha só questões técnicas, né, mais objetivas. A gente alinhou também sobre essa questão dos desejos de consumo e de expansão imediatos, né? Eu lembro que na última conversa que nós tivemos, nós falamos, não é que você não vá fazer, mas se dê um prazo para fazer, para não fazer imediatamente, para a gente conseguir ter um prazo maior para analisar, né? Então, depois a gente pode conversar mais detalhadamente sobre isso e entender exatamente o que você está pretendendo. Mas o que é importante, Is? Além de pensar na questão da renda extra, é a pessoa de fato ter entendido que esse lugar que ela está é um lugar que ela não quer voltar. Eu não posso resolver tudo simplesmente sempre arrumando uma forma de ter uma grana extra. E aí eu vou lá e quito aquele problema que eu causei. E depois, novamente, eu vou lá e repito aquele padrão de comportamento, trazendo aquela dívida novamente para a minha vida. E prejudicando a minha saúde mental, e prejudicando o meu relacionamento familiar, e tirando minha noite de sono, eu vou lá. Não dá, porque eu estou trazendo isso, porque eu sei que tem pessoas que vivem nesse ciclo de repetição desse comportamento, tá? Eu já passei por isso que eu falo com tanto detalhe, com tanto conhecimento de causa. Porque eu também já estive nesse lugar, e é muito ruim estar nesse lugar. Então, sim, a gente tem várias opções de renda extra. Nem todas se concretizam como a gente planeja, de acordo com a nossa empolgação naquele momento, tá? Não. Porque ao longo dos meses, às vezes, a gente vai perdendo a nossa desmotivação. Mas eu já assumi um compromisso. E agora eu tenho que dar meu jeito para poder cumprir. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu preciso, de fato, rever os meus hábitos, rever o que eu quero de compromisso com a minha vida, aonde eu quero chegar, para que eu não volte para aquele lugar. Mas já que você está nele, sim, tem várias formas de você fazer uma renda extra e conseguir sair aí dessa situação, né? Gabriela, agora voltando ao assunto de gestão financeira. Você já deu várias dicas aí, como a gente pode fazer para se organizar, para sair do buraco. Mas agora que a gente já saiu desse buraco, finalmente, acabou, fala. O que você dá de conselho pra gente que tem interesse em fazer uma grande compra? Porque a maioria das pessoas fala, não financia, junta dinheiro, não junta dinheiro. O que você indica para quem tá para fazer uma aquisição grande, para quem tá para comprometer uma parte da renda muito grande? Qual a sua indicação? Qual a sua... Não é indicação, eu diria, né? Qual é o seu conselho? Conselho mais bonito. Então, assim, tecnicamente falando, né? Por que você olhou para mim? Não, só olhei para você que eu tô olhando para as duas. Tem que olhar para as duas e falar... É simplesmente uma técnica de comunicação. Você olha para todo mundo. Eu senti uma... Então, tecnicamente falando, a orientação, normalmente, ela é um consenso. Você começa, dentro lá do seu planejamento, do seu plano para o seu dinheiro, você coloca o plano
da sua grande compra, por exemplo, a casa própria. Você coloca no seu plano. E aí, todo mês, você vai direcionando um valor para aquela compra. Você coloca num investimento que você consiga uma rentabilidade bacana, mas ainda que se ofereça uma certa segurança, e você vai deixando aquele dinheiro lá, né, ser multiplicado. E vai aportando, e vai deixando de ser multiplicado. Essa é a orientação técnica padrão, né? Mas, geralmente, o nosso perfil de consumo, ele quer antecipar aquele bem. Então, dentro desse conselho, eu também preciso falar. Evite querer antecipar o bem. Mas essa não é uma decisão só exata. Eu não quero abrir precedentes aqui na fala que eu vou trazer, né, próxima a esse adendo que eu estou fazendo, para que você possa, por exemplo, se desviar do planejamento ou se endividar para conquistar algo que seja de um maior valor. Mas nessa análise a gente não tem como só levar em consideração a questão técnica. A gente precisa também avaliar outras questões, como, por exemplo, qual é a motivação que te faz querer adquirir aquele bem. Entende? Então, recentemente, por exemplo, eu vi um depoimento de uma mentora que trabalha com corretores, pessoas do ramo imobiliário, e ela estava relatando, por exemplo, que ela trocou de carro, ela comprou um carro, né, de uma marca melhor e tudo mais, e ela percebeu que as vendas que ela começou a fazer aumentaram. Porque algumas pessoas que projetaram nela um determinado sucesso, determinado crescimento, se aproximaram, então por conta disso ela conseguiu vender mais. Gabi, então você está dando aval para que eu possa me endividar? Não, não é. Mas a vida das pessoas, ela não é estática. E o objetivo de vida de cada um é de cada um. Então a gente vai precisar avaliar cada questão. Ou você quer adquirir aquele bem por ego, é por vaidade, há uma oportunidade de emprego que surgiu e eu preciso do veículo para poder ter essa oportunidade, porque é uma exigência da empresa. Então, assim, na verdade, nós vamos levar várias questões em consideração. Eu não posso ser taxativa e dizer, não, você precisa juntar um valor a cada mês, esperar esse valor rentabilizar para que, de fato, você consiga comprar o seu bem. Essa é a melhor das orientações. Mas a gente precisa avaliar cada questão em relação à motivação. Mas precisa ter em mente também essa necessidade de antecipação, que é o que nós vivemos. A gente antecipa, se satisfaz, e depois precisa manter aquele compromisso, e às vezes não estamos mais tão comprometidos assim em ver uma parcela grande da nossa renda, e todos os meses, né, para pagar aquele bem. Sabendo que, principalmente, a taxa de juros que você está pagando ali, ela é muito superior a qualquer rendimento, entendeu? Que você poderia ter. Ele está consumindo totalmente a sua capacidade de guardar, né, mesmo o valor, sabe? De ter alguma coisa, valor sobrando ali no final do mês para que você possa pensar em outros projetos. É absurdo o valor que a gente paga, né? Muito diferente de quando você aplica e espera o retorno, não cobre. E, Gabriela, você falou sobre hábitos que a gente pode ter, que são hábitos saudáveis, né? Botando agora, trazendo os tópicos que você deu, que a gente pode anotar, que é quando sentir o desejo de comprar uma coisa, dar uma voltinha, ir comprar, ir tomar um sorvete. Não, gente, não vai tomar um sorvete que você vai gastar. Mas vai dar uma voltinha, vai pensar. Você falou também sobre a importância, né, de tá olhando lá os gastos com mais atenção e vendo o que é, de fato, um desejo genuíno ou só uma emoção ali do momento. E é muito importante, realmente. E achei super interessante você fazer essa junção do emocional com o dinheiro, de fato, né? Porque as pessoas tendem a afastar isso na hora de comprar, quando, na verdade, ele tá totalmente atrelado. E achei super interessante isso, porque confesso que sou essa pessoa do prazer momentâneo. Todos Mas nós, Bia, fica tranquila, todos impossível, nós. cara, é impossível fugir disso, é impossível. Enfim, para resolver todo o seu problema Chama a Gabriela. financeiro, faça terapia. Sacanagem. Ah, também faça terapia. Faça terapia. Antes de tudo, terapia. Gabriela, dá umas dicas práticas para os nossos ouvintes
incorporarem esse planejamento financeiro pessoal. Você já deu várias aí. Várias. Mas Que assim, uma que seria chave, além da anotação, para incorporar, para ter esse comportamento, sabe? De ter um planejamento. Não só. Uhum. O outro era anotar, mas para ter esse comportamento. Nós somos movidos por recompensas. E elas não são de todo um problema. Porque eu então não insiro no meu planejamento a recompensa. Ao invés de abominá-la e achar que eu não posso trazer recompensa para minha vida, isso me traz problema, me endivida, por que eu sempre faço isso, por que eu combino algo comigo mesmo e depois eu não cumpro. Traz para sua vida a recompensa, traz para o seu planejamento financeiro a recompensa, estipula. Se eu cumprir, se eu bater a meta assim, até tal dia, em determinado momento, eu vou poder me beneficiar, eu vou poder me recompensar. Então, traz a recompensa para o seu planejamento. Ele vai ficar mais leve. Você não vai estar vivendo num cárcere, numa prisão de controle financeiro. Pelo contrário, você vai estar vivendo em um controle financeiro leve. Só que as recompensas, elas também são planejadas. Elas também fazem parte daquilo que você vai poder fazer para se premiar. Sabe? Se sentir mais leve, se sentir mais motivada a continuar, percebendo que você está alcançando aqueles estágios que você havia planejado, avançando etapas, como num game mesmo, como no jogo, em que eu venço essa primeira etapa e eu passo por uma outra. Você pode fazer isso com a sua recompensa. Não, muito boa a ideia da recompensa. Porque nós somos assim. Nós funcionamos assim. Se eu entendo como eu funciono, além dos hábitos peculiares de cada um, mas ser humano de forma geral, se eu entendo como eu funciono, como o meu cérebro funciona, né? Eu consigo, se as empresas, a área comercial das empresas, se utiliza desse funcionamento do nosso sistema para poder conseguir nos vender, e não necessariamente estão nos vendendo algo que a gente não precisa, tá? Só estou dizendo que também, né, é uma estratégia adotada. Porque eu não posso utilizar também esse conhecimento para fazer com que o meu plano financeiro possa fluir da forma como eu gostaria que ele fluísse? Já tô aqui pensando nas recompensas que eu vou... Agora a minha lista vai ser só de recompensas. Agora já tô aqui pensando nas recompensas que eu vou traçar pra mim. Bia, me ajuda, Bia. Eu tô falando com a outra Bia agora. Como me eu sou a ajuda. menos experiente da mesa, como eu sou a menos experiente da mesa, eu vou pedir para vocês compartilharem dicas de situações e experiências que vocês já viveram, que vocês aprenderam com isso, sejam boas ou negativas financeiramente falando. De novo, como é que é? Para vocês compartilharem dicas ou experiências de situações financeiras, sejam boas ou ruins, e o que vocês aprenderam com elas. Se vocês começa conseguem. você, Gabriela. Começa você, Gabriela, porque aí eu vou ouvir a sua resposta e vou calcular a minha. Eu vou compartilhar, então. Vou compartilhar uma de cada, né? Ó, vou trazer uma, assim, que foi... Acho que foi uma das que causou maior impacto, assim, na minha vida financeira e que acabou afetando diversas outras áreas. E foi a aquisição de um segundo imóvel. Eu fiz, não morava aqui em Itaguaí ainda. Entendi que era o momento de adquirir o meu segundo imóvel. Mas, sendo que eu já sabia que eu não iria permanecer na empresa em que eu trabalhava naquele momento. Mas eu, sempre assim, muito determinada e sempre acostumada a superar muito desafio, né? Muitos desafios. Em algum momento, talvez eu tenha uma oportunidade de contar como que foi, né, toda a minha trajetória, mas é uma trajetória sem herança, né, financeira alguma. Tudo que eu construí foi com base depois das minhas experiências profissionais que eu adquiri. Então, na minha cabeça se falhar, né, se algo der errado, se as coisas não acontecerem como eu estou planejando, eu sou a Gabi, eu tenho, né, força suficiente e garra e determinação para poder superar tudo isso e continuar com esse objetivo. Então, fiz isso, adquiri lá o segundo imóvel. Lógico que foi uma coisa em conjunta com o meu esposo, mas eu fui a pessoa que mais estimulei para que isso acontecesse.
E aí aconteceu o que eu já estava prevendo, eu não fiquei, né, no emprego que eu estava. E aí, com tudo isso, vieram diversas outras questões para serem administradas. Eu tenho esse perfil, meu esposo não tem esse perfil. O perfil dele é outro. O nível para ele que ele está acostumado a lidar, né, com algumas situações de imprevisibilidade é diferente do meu. Mas naquela época eu não observava essa questão do comportamento, do perfil de cada um com tanta profundidade como eu acompanho hoje, como eu dou importância hoje, entendeu? Então, assim, essa acho que foi uma decisão financeira bem complicada, ela impactou a minha vida por um período. Por exemplo, a minha capacidade de decisão e de escolha, ela foi reduzida. Eu não era a pessoa mais tão confiante, sabe? Na hora de tomar as decisões, por conta desse impacto. Então, pra gente ver como é sério, não é só uma decisão do dinheiro, é uma decisão que ela vai acabar afetando diversas outras questões. E agora, falando de uma questão positiva, eu posso dizer que foi a compra do meu primeiro imóvel. Foi uma questão bem positiva, né? Acho que foi muito E assertiva. você se organizou ali antes pra fazer essa compra? Ou você se recorda como foi isso? Sim, me recordo. Eu me organizei, mas eu contei também com o apoio da minha mãe, por exemplo, na época. Ela me ajudou com uma parte do FGTS dela, o imóvel até foi comprado também em parceria com ela. E uma coisa super bacana foi que foi financiado em 30 anos, como a maioria, né, dos imóveis Sim. mas nós quitamos em 4 anos. Então, fruto da organização financeira, da disciplina, de guardar, eu guardava muito o valor das férias, eu guardava o 13º, eu vivia um degrau abaixo da minha realidade, então não consumia, né, todo o meu valor, e meu esposo também, né? Então nós guardamos e com isso, ao invés de 30, nós quitamos em 4 anos. É uma coisa que eu sempre falo lá no banco. Eu falo assim eu falo que eu acho que o mais importante, além de você olhar o tempo, eu acho que, primeiro de tudo, é você olhar a taxa de qualquer tipo de coisa que você esteja se propondo a fazer, digo no sentido de financiamento. Porque o tempo, no final das contas, você que vai fazer. Se você botar lá em 84, 72 vezes, é você que vai dizer se você vai pagar em 84 ou em 72. Porque dá pra adiantar. E tanto dá que você conseguiu pagar em 4 anos e sai muito mais barato, não sai? Sim, a gente vai amortizando. Toda vez que eu antecipo, eu amortizo os juros, né? E pago só o valor principal. Gabriela, eu queria te dizer uma coisa. Há 6 anos atrás eu também comprei um imóvel em 30 anos. E ainda faltam 24 anos. Existem Nesse dois momento, casos. Eu tô rindo nesse momento porque eu estou extremamente orgulhosa. É sério, você falar isso de cara, isso é de uma experiência absurda. Uma pessoa comprar um imóvel em 30 anos e pagar em 4, tem que ter muito planejamento financeiro, tem que ter muitas estratégias, muitas cautelas, muita responsabilidade. E é verdade. Há 6 anos atrás eu comprei um imóvel e faltam 24 anos para pagar. Eu nunca nem pensei na possibilidade de quitar ele antes. Você vê que existem... Nunca pensou? Não. Nossa, não é possível. Não, eu cara, pesquisei. Nunca pensei. Eu falei, tô pagando aqui todo mês. Antes de eu ir morar sozinha, eu já penso nisso. Que se um dia eu tiver que comprar um imóvel, qualquer bem financiado, a minha intenção é porque, assim, gente pobre tem que adquirir o bem dessa forma. Não tem que ser. Mas é a maneira que a gente pode conquistar as coisas. E a gente tem que ir deduzindo os danos, que são o quê? Os juros. Então, eu sempre penso assim, se eu fosse comprar qualquer coisa parcelado, eu iria agir dessa maneira, tentando adiantar, porque realmente, parcelado é muito juros. É porque, assim, existem algumas realidades, né, gente? A gente sempre compra um negócio falando, eu vou adiantar, igual carro. E tu compra de trás pra frente, tu paga mais barato. É a mesma pagar premissa. de trás pra frente. Entendeu? É isso que a Gabriela falou, existem comportamentos diferentes, né? E isso é incrível. E o meu não é a melhor pessoa para tratar do financeiro mesmo. Não, mas o que eu quero trazer uma luz aqui, não sei se vocês observaram. O meu exemplo positivo que eu trouxe de maior impacto foi o meu primeiro imóvel e o negativo foi do segundo imóvel. Então, quer dizer que depois que eu tive toda essa disciplina, né, e estava num caminho bem estruturado, né, da organização financeira, eu tomei uma decisão e depois lá na frente eu entendi que não foi a melhor das decisões.
Então, não percam a esperança, gente, tá? Não, Porque, depois na de ouvir verdade, isso aqui, é uma muito jornada. A gente esperançosa. acerta, às vezes a gente erra. O importante é a gente, né, não desistir, rever aquela questão, rever aonde foi que você errou, processa essa decisão amarga, né? E retoma. Hoje, por exemplo, a minha confiança na minha capacidade de escolhas, né? Ela já é outra. Eu consegui retomar, mas eu precisei passar por esse processo, né? A gente às vezes tem um processo para poder passar, para poder dar continuidade rumo ao bom planejamento, à boa organização. Não, sem dúvidas. Mas os 4 anos, arrasou. Arrasou, parabéns mesmo. Agora eu quero o teu exemplo. Então, cara, eu achei que você já tinha esquecido disso, porque... Já tá batendo 1 hora. Não é porque já tá batendo 1 hora, é porque realmente pra mim fica muito complicado. Eu tenho negativos, eu tenho muitos. Não, fala um só. E aí eu não quer? consegui escolher um. É sério, eu não tô... Você foi falando aí e eu fui pensando aqui, Tem caramba. muitas, era. Eu tenho... mas é verdade. E positivo, Gabriela, eu de fato, essa parte ficou meio difícil pra mim, porque eu não sou um exemplo pra ninguém no sentido de loucuras. Sou muito corajosa. E tudo que eu conquistei na minha vida, que não é muita coisa, mas é o que eu tenho, foi de fato me aventurando, entendeu? Então a gente tá aqui numa mesa de bate-papo que a gente tá falando de planejamento financeiro. E aí, se eu for trazer as minhas experiências, eu não vou ser referência. Talvez vocês vão brigar comigo, porque tudo é sério. Tudo é muito na loucura. Tudo é assim, cara, vai dar certo e, sei lá, dá certo, entendeu? Entendi. Não tem um negócio assim que vai ser muito coerente com a mesa, entendeu? Entenderam, gente? Não vai ser. Porque é sempre assim, uma aventura que eu vou na fé, eu acho que vai dar certo, eu acredito no que eu tô fazendo, no meu trabalho, e vou igual uma louca, e daqui a pouco eu falo, caraca, deu certo. Não tem um planejamento. Não tem um... Então não vai ser coerente com a mesa. Não vai ser referência pra ninguém, porque realmente é tudo muito na maluquice. Não que esteja certo. Não que essa seja a melhor opção. Esse é o meu jeito de fazer as coisas e vem dando certo, mas muita coisa já deu errado. Tanto que a Isis hoje, que é responsável de uma casa de festa, ela já teve dezenas de outros negócios que deram errado em algum momento e por isso eu não tô lá. Já fiz muitas outras coisas, mas é sempre me aventurando. Mas essas experiências todas que eu tive me trouxeram até aqui. Então por isso que eu falo que não tá coerente com a mesa, entendeu? A gente não tem que normalizar essa história de eu faço de qualquer jeito, eu me aventuro. Isso dá certo comigo, já em algumas vezes, mas pode dar muito errado com muita gente. De sair se aventurando e eu sou corajosa, eu faço sem pensar, eu faço na fé. Deu certo algumas vezes comigo, mas já deu muito errado também. Então, viver de aventura é muita loucura. Não tô aqui romantizando que se der errado tá tudo bem, não. A gente tem que trabalhar pra dar certo, né, Gabriela? Os números falam. Os números falam. E é isso, gente. Foi muito bacana esse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já aproveita aí e compartilha esse bate-papo com outras pessoas. Eu acho que aqui a gente falou várias coisas legais. Eu acho que aqui teve informação e entretenimento ao mesmo tempo. Foi divertido. Eu me diverti aqui hoje. Você se divertiu, Bi? Fala pra Gabriela. Não esquecem de deixar o contato da Gabriela para as pessoas conversarem com a Gabriela também. Isso aí, Gabriela. Aproveita e já deixa seu Instagram para as pessoas te acompanharem e fazerem contato com você. E também o número do WhatsApp. É Gabi Martins, unicontábil, @ Olha, eu já falou o e-mail. Não, é Gabi Martins. É @ Gabi Martins, unicontábil. Mas só de colocar Gabi Martins, já vai me aparecer minha foto lá, já vai dar para identificar que sou eu. E seu telefone para contato da empresa? Procura lá no Instagram. No Instagram que clica te na acha, bio, né? que direciona, porque eu tô com o número novo da empresa e eu não sei de cor. Entendi. E aí o meu eu não... Gente, é isso. Gabriela, muito obrigada pelo seu tempo. Gabriela, mãe de 2, como ela disse pra vocês, e tem um bebezinho gostosinho em casa esperando ela. E ela dedicou o seu tempo para estar aqui com a gente. Então você não seja ingrata, não seja ingrato. Compartilha esse podcast, curte aqui se você assistiu, pra gente saber que você gostou. Manda para outras pessoas, tá? Se inscreve no nosso canal e acompanha a Gabriela lá no Instagram, Gabi Martins.
tá? É Gabi, G-A-B-I, de Gabi. Gabi Martins. Gabriela, muito obrigada. Pode se despedir aí da galera e eu já te agradeço pela sua disponibilidade, por dedicar o seu tempo para vir hoje transbordar aqui com a gente do seu conhecimento. Foi muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite que vocês fizeram. Estou muito feliz em estar aqui. E deixar uma mensagem para o pessoal: não desistam, não deixem esse desafio te vencer, ele vai se tornar a sua limitação. É mais básico do que a gente pensa, é de fato, começando com um caderninho, já vai te ajudar. Então pensa assim, é mais simples do que eu penso. A parte técnica é mais simples do que você pensa. Com anotações, no planner, num caderno, você já vai conseguir começar a resolver. Me siga, né, para você poder acompanhar aí mais dicas. Se precisar de acompanhamento, também faça contato comigo. E é isso, você mesmo. Obrigada, menina. Antes de encerrar, eu queria pedir para poder colocarem aí na tela os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores vão aparecer aqui embaixo da tela para vocês. A Bia Estampa hoje vai aparecer aqui em cima, ó, para vocês. A produção mostrou ali. A Bia Estampa, que produziu esse copo aqui, ó, maravilhoso pra gente, que é o copo da Stanley personalizado. Lá na Bia Estampa eles personalizam diversas outros produtos, canecas, camisas e etc. E a pizzaria Dom Hofs, que é aqui o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores oficial, que é uma pizzaria aqui em Itaguaí, que atende tanto na entrega, no delivery, quanto no presencial, que fica em frente à rodoviária principal de Itaguaí, ali naquele centro comercial do condomínio Fusion, Promenade, cada um chama de um jeito, mas é exatamente em frente à rodoviária de Itaguaí. E Dom Hofs é a pizzaria, gente, calma aí. E Sushi Rão, nosso patrocinador oficial aqui do podcast, tá sempre com a gente. Sushi Rão é a melhor e maior franquia de sushis do Brasil. E aí, onde você estiver assistindo, tenho certeza que tem uma Sushi Rão que atende você de 11 à meia-noite. Tanto no aplicativo Mundo Rão, quanto no aquele aplicativo de comida, iFood. Então, ó, gente, iFood não tá patrocinando a gente, tá? Ainda. Mas, ó, peça um sushi rão aí no iFood. Dom Hofs aqui em Itaguaí também está no iFood. E é isso. Gratidão aos nossos patrocinadores, que faz a gente estar aqui toda semana. Gratidão aos nossos telespectadores. Sempre quis ir no Google falar isso. Telespectadores. E gratidão a todos vocês, nossos ouvintes, nossos participantes. E até a próxima. Tchau. Vamos, Bia. 2, 3 e... Tchau!